Olá, meus irmãos, paz. Depois de um tempo em silêncio, quase 2 meses aí, refletindo, remoendo, orando, algumas vezes administrando a dor nos ossos, né? Decidi começar a falar, e ao decidir começar a falar, discernir em Deus como se Ele deseja que tudo seja dito como tem que ser dito. Mas antes de tudo eu quero falar sobre o motivo pelo qual eu desisti do gospel, né? Desisti, sair do meio. Então aqueles que acompanham o nosso ministério, onde concordar conosco, que desde maio, junho do ano passado, nós afirmamos que Deus tinha ministrado ao nosso coração e nos pedido nossa agenda, nosso ministério itinerante. E a partir do mês de julho, agosto do ano passado, nós começamos a falar e a pregar sobre o juízo de Deus, se iniciando em 2020, em uma de suas faces, né? E especificamente fiz uma ministração em outubro e uma outra ministração em dezembro, janeiro, que podem ser vistas no meu canal no YouTube. E também, se não me falha a memória, julho ou agosto do ano passado, num evento em São Paulo, liderado pelo pastor Eduardo Reis. O evento foi A Bíblia que Você Não Leu. E o tema da minha mensagem também está disponível no YouTube e no Spotify também, A Bíblia que Você Não Leu. E ali Deus já estava trabalhando em mim um sentimento que venho expondo nos últimos meses sobre uma consciência de uma das faces do juízo de Deus se manifestando com maior intensidade a partir de janeiro de 2020. Desde que Deus de alguma maneira evidenciou o nosso nome há uns 3 anos atrás, eu estou no pastoreio há 10 anos, no ministério de evangelização, tribos urbanas, evangelismo na cidade há 15 anos mais ou menos, e convertido há 22 anos. Sempre tivemos ministério itinerante, mas Deus deu um boom nele há uns 4 anos para cá, nos tornando eficazes no mundo inteiro, né? 2018, 2019, nós chegamos a pregar ali em mais de 23 países no mundo, né? Então, algo que não foi desejo nosso, não planejado, a graça de Deus. E desde o começo eu tive que administrar a dúvida, né? Porque meu chamado sempre voltado ao profético e ao profético denuncista, não contra, mas a favor da igreja, tirando ela da zona de conforto, assim como foi de Tozer. Nós não podemos ter a ousadia de celebrar a reforma sem nos colocarmos de maneira temporal dentro dela. Hoje nós elogiamos homens como Martinho Lutero, posteriormente homens como Calvino, mas nós não gostamos de refletir que se tivéssemos no tempo deles ou eles estivessem no nosso tempo, nós seríamos a igreja combatida por eles, né? Nós seríamos as pessoas que eles confrontariam. E desde que Deus evidenciou o nosso ministério, essa minha dúvida, meu zelo, meu medo, minha preocupação com o tal do sistema, e ao me tornar famoso de alguma maneira, como que fica a raiz desse ministério? Que até então eu achei que seria a cura da mesa, servir a igreja estava somente equivocada. E ao sentar à mesa da igreja, servi-la no todo, servir até o universo gospel, resolveria, porque até então também minha ingenuidade me levava a crer que o problema era só o foco, só logístico, só pecados de omissão. E fiquei rodando 3 anos, perguntando a Deus se o modo operandi era aquele, se os excessos eram administrados pela graça dele e tal. Mas isso foi ganhando volume, ganhou um volume muito insuportável em 2019, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto moral, assim, muita morte debaixo do tapete,
que no final das contas todo mundo tem ciência, todo mundo sabe, mas boa parte de nós faz vista grossa ao problema. Nós temos alguns projetos em Brasília, né, no trabalho com abuso sexual contra mulheres, e nos últimos meses a gente entrou na rota pastoral, né, até de muitos pastores famosos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o sistema tolera o intolerável. O primeiro de tudo é o financeiro. Então, ninguém me tirou o ministério, não foi essa polêmica recente das palavras proféticas que liberei, e alguns irmãos do mundo, do universo gospel, não gostaram, principalmente pastores emergentes famosos e bandas, ministros de louvor e por aí vai. Não é que de fato os irmãos creem na graça, é que o sistema ele é enriquecedor. Mexer numa carta do baralho é mexer no baralho todo. Então, por que eles não celebram a possibilidade da ira de Deus e do juízo de Deus? Porque é muito ganho, a possibilidade de ganho ela é muito imensa, as omissões são grandes, assim, né? E um omite o outro, um cobre o outro para que o baralho não seja mexido, e no final das contas, cada um cuidando da sua vida, o dinheiro pinga de alguma maneira para todos nós no final do mês. Então, quem sou eu dentro da trajetória que esses homens e mulheres de Deus tiveram? Mas no mês ruim, para mim, era 50 mil reais mês. No mês bom, 100 mil reais. No mês extraordinário, 150 mil reais mês. Então, polêmica nenhuma, ninguém me tirou o ministério itinerante. Eu amo o Senhor, temo o Senhor. Diante da palavra e diante do Espírito, que eu morra se eu estiver mentindo. Não usei o ministério para enriquecer, não sou rico. Se eu mostrar para vocês meus extratos bancários, vocês vão rir, vão dizer que burro, gente. Tenho 25 projetos sociais e missionários, e diante do temor e do amor que eu tenho pelo Senhor, sim, era grato. Imagina, um pobre órfão vindo do Nordeste brasileiro, e Deus dando um nome mundial para ele, agora podendo fazer 100 mil reais por mês. Havia gratidão. Mas o meu temor é todo dinheiro que um homem ou uma mulher de Deus possa levantar em nome de Jesus. O temor e o amor ao Senhor precisa fazer com aquela pessoa que ela use esse mesmo dinheiro para a glória de Jesus. Senão é no mínimo uma desonra a Ele, é no mínimo um roubo a Ele. Coisa que eu não gosto de administrar. Eu não quero que Jesus volte e eu tenha que explicar para Ele o inexplicável. Mas imagina se pessoas que não querem ter uma consciência de temor e amor ao Senhor, que creem de fato que Ele vai voltar, como que essas pessoas se comportam diante da possibilidade de perderem um ganho tão fácil, aspas. Porque alguns de nós, no carnaval, durante o carnaval, chegam a fazer entre 400 e 600 mil reais no carnaval. E aquilo, sei lá, a partir de 2019 me doeu muito, porque eu achava que todo mundo estava trabalhando para a glória do Senhor. Assim, não é nenhum crime o ministério fazer dinheiro. Jesus tinha tesoureiro, Jesus tinha logística, mas todo o dinheiro que Jesus levantava no ministério, Lucas 8:1 diz que Jesus tinha dinheiro no ministério através das mulheres de posse que foram curadas para ele. Não é nenhum crime o ministério fazer dinheiro, não é nenhum crime o ministério ser e ter uma pessoa jurídica. Mas, por exemplo, por que o avivamento de BH morreu e os grandes nomes que foram levantados por Deus naquela época hoje só tocam uma viola? Porque colocaram o CNPJ acima do propósito da cruz. Fizeram nome, fizeram muito dinheiro. Mas todo o dinheiro que nós levantamos em nome do Senhor e não usamos para a glória dele,
volta-se contra nós como juízo, e o tempo de Deus, a estação de Deus passa, e fica só a aparência das coisas, a estética, a agenda e o lobby gospel perpetuando o nome daquela pessoa, mas é como se ela tivesse sido julgada por Deus, e a unção com a qual ela fluía anteriormente, ela não flui mais. Então me deu um desespero moral em 2019, assim. Eu não posso tirar desse sistema o dinheiro pelo qual eu sustento pessoas e projetos. Eu não posso. Eu não posso ter visto e desver. Eu não posso, em amor ao Senhor e temor ao Senhor, compactuar com essa realidade. E aqui eu não estou dizendo que não existam bandas sérias e ministros sérios, mas eu afirmo para você que é uma pequena minoria. O gospel não pertence ao reino de Deus. Os pastores famosos e as bandas famosas não pertencem ao reino de Deus. É pura misericórdia aos pequeninos do Senhor. Porque no final das contas nós só estamos matando em massa os pequeninos de Jesus. Eu pergunto a você, dos famosos, bandas e ministros, qual a última vez que você viu essas pessoas ministrando numa igreja com menos de 100 membros? Qual a última vez que você viu essas pessoas postando no Instagram delas uma foto numa igreja de bairro, numa igreja de periferia? Porque dentro desse organismo, dentro desse sistema, infelizmente é que quando você arranca a cabeça é uma hidra. Quando se você tira uma cabeça, tem 1000 pessoas na fila querendo entrar no mesmo ecossistema, porque é enriquecedor. Existem pessoas muito ricas em nome do Senhor e em nome da fome dos pequeninos dele. Você não vê. Eu estou falando do gospel, né? Eu não estou falando que todo itinerante ou toda banda, mas eu estou falando dos grandes nomes. Qual a última vez que você viu? Porque já não é mais evangelho, já não é mais o propósito da cruz, não é mais sobre aquilo que Jesus quer, sobre a nossa carreira. É sobre o lobby gospel. Nós não vamos mais onde temos que ir. Nós não vamos mais onde o Senhor quer que estejamos. Nós não vamos mais para servir, nós só vamos para lucrar. O pequeno pastor tolera todos esses pecados morais, sexuais e financeiros, porque ele deseja que o padrão oferecido pela grande igreja acelere o processo dele como uma pequena igreja. O médio pastor, ele também quer evidência. Então ele também não se importa se o ministro está em pecado, se o ministro lucra, porque ele quer a sensação de relevância. O ministro itinerante, a banda, percebeu que todos querem o nome deles para poder acelerar suas igrejas, e eles aproveitam aquela oportunidade para o ganho, para o lucro, para o enriquecimento. E os grandes pastores apenas são protegidos pela sensação quantitativa da conferência cheia, do espaço cheio. Mas uma mínima pergunta que eu faço é: você nunca se perguntou qual o destino financeiro dos nossos ganhos? O destino financeiro dos ganhos de nossas conferências, eventos, dos ministros itinerantes, das bandas? É sobre Jesus, não é sobre o que é lícito ou ilícito. O Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos deu um ministério, e desviar-se dele é no mínimo um roubo a ele e um ferimento profundo na natureza da igreja. Eu vou continuar no vídeo 2, tá? Um abraço.